Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, como que vocês estão? Estava preparada aqui para tomar a minha água, mas todas as vezes que eu dou um leve sinal para minha câmera, ela já começa a gravar. Mas glórias a Deus, né? Estamos aqui mais um dia para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Que Deus ele venha prosperar a sua vida, os seus caminhos, né? Que Deus venha fazer grandes coisas através da sua vida. Né? Já quero pedir de antemão que você curta, comenta, compartilha para que mais vidas venham ser edificadas, né? Nós sabemos que o YouTube ele entrega para muito mais pessoas todas as vezes que ele reconhece que esse vídeo é recomendável, então todas as vezes que você curta, comenta e compartilha, o YouTube ele entrega muito mais. Então eu conto com a sua ajuda para que esse vídeo chegue a mais vidas em nome de Jesus. Amém? Também vamos orar, né, e agradecer a Deus, porque até que Ele tem nos sustentado. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai querido, por mais um dia. Que o Senhor continue conosco, nos dando um dia de paz, gozo, alegria, de livramento. Abençoa, Pai, os maridos, donas de casas, filhos. Abençoa nossos amigos, familiares. Seja com cada um, Pai, que vai também ver esta mensagem. Abençoa, Pai, vai entrando na vida espiritual, sentimental, financeira. Vai trabalhando, Senhor, em cada área da vida do teu povo, tudo que eles têm colocado nas tuas mãos. Visita, Pai, os tribunais de justiça, visita, Pai querido, os hospitais, os enfermos, visita, Pai querido, aqueles que estão numa cadeia, presos, esperando uma soltura. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, seja com o teu povo. Livra, Pai, cuida e protege de todo o mal. É isso que nós te pedimos no dia de hoje. Permaneça conosco, nos dando um dia de paz, de gozo e de alegria na tua presença, para a honra e glória do teu nome. E nós dizemos o quê? Amém. Amém. Glórias a Deus, meus queridos. Vamos então para a mensagem. O tema que eu daria a esta mensagem é coragem e obediência. Esta passagem está em 1 Crônicas 22, versículo 13, que diz assim: então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te, pois, e tem bom ânimo, não temas, nem te desalentes. Amém? Até aqui. Amados, esse versículo faz parte das instruções que o rei Davi deu ao seu filho Salomão antes da construção do templo do Senhor. Davi, ele sabia que a verdadeira prosperidade não viria apenas do seu trabalho ou da sabedoria humana, mas da obediência a Deus. A mensagem central dessa mensagem que eu quero trazer para nós, que prosperidade depende somente da obediência à palavra de Deus. Todas as vezes que você obedecer a palavra de Deus, você vai ver a sua vida prosperando em todas as áreas da sua vida. Quando nós falamos de prosperar, é tudo, não é somente o financeiro, mas nós vamos dizer que a sua saúde vai bem, a sua vida sentimental vai bem, o seu financeiro vai bem, tudo em geral, a sua vida ela passa a prosperar. Né? Você vê um crescimento aí abundante todas as vezes que você obedecer a parte, né, a palavra do Senhor. Todas as vezes que nós vemos, né, nós sermos tratados em algumas áreas é porque o Senhor ainda está trabalhando para que nós possamos ser obedientes. Amados, vou falar para vocês, eu tenho passado uma fase muito difícil na área da minha saúde, difícil demais, mas eu vou falar para vocês que demorou realmente a obediência chegar na minha vida, porque Deus ele tinha já planos, né, de usar a minha vida como testemunho para salvar vidas, para falar aos corações, né, e mostrar, né, através da minha vida, do meu testemunho de vida, que Deus ele é poderoso para continuar fazendo infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas, queridos, eu demorei para obedecer ao Senhor. Na verdade, não era nem obediência, eu ficava questionando ao Senhor, porque o Senhor sempre me dizia assim, você vai às nações, você vai, né, pregar a palavra, você pisará
nações, tal, e eu falava, ai Senhor, como, né, como que eu vou, uma cadeirante, como que eu vou chegar em tal lugar, como que isso, aquilo, e por muitos anos eu procrastinei, eu deixei de fazer a vontade do Senhor, então de uma certa forma eu fui desobediente, né, e isso tem me causado, né, eu tenho colhido assim no dia a dia, né, as dores, né, o desconforto no corpo, dores todo dia, e eu creio que isso é Deus trabalhando, né, na minha obediência agora, eu me posicionei, tenho feito a palavra, e eu creio que Deus ele tem que se alegrado com isso. Mas a prosperidade, meus queridos, depende da obediência da palavra. Coloquem isso na mente de vocês. A prosperidade depende da obediência à palavra. Então, passe a ser obediente à palavra que você vai ver que a sua vida vai fluir de tal maneira. E coragem e ânimo são necessários para cumprir o chamado divino. Amados, muitas vezes nós estamos cansados fisicamente falando, mentalmente, né? Tem gente tem muita coisa na cabeça, passa o dia pensando, meu Deus, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo e tal. Mas nós precisamos de fato ter coragem e ânimo, né? Para cumprir o ide do Senhor, o chamado divino. E não é fácil, amados. Quantas vezes estamos desanimados, né? Estamos sem força. Mas o Senhor, Ele nos chama hoje a nos fortalecer nele, para que nós possamos ter coragem e ânimo. E nós não devemos ter medo e nem desânimo. Nós devemos confiar no Senhor, que nos sustenta e nos guia. O medo, quantas vezes nós lemos a Bíblia e a passagem na Bíblia fala inúmeras vezes, muitos versículos falam, não temas, eu sou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Então o Senhor, Ele exige que nós não tenhamos medo e nem desânimo, amados. O desânimo não deveria fazer parte da vida do crente. O crente ele tem que ser animado, o crente tem que ser corajoso, ousado, sabe? Nós devemos, é como, eu tinha um pastor que falava assim, o céu não se toma de qualquer forma, é na força, no sentido de, é na garra, é na coragem, é com ânimo, não de qualquer maneira, então que você possa, né, de uma certa forma, tomar o céu à força, a força da coragem, do ânimo, né, da obediência, sobre isso. Então, não ter medo ou desânimo, mas confiar no Senhor, que o Senhor sempre nos sustenta, nos guarda, nos guia. E nós precisamos colocar isso em prática. Em resumo, Davi ele encoraja Salomão a viver com fidelidade, com coragem e confiança em Deus. Por isso que garante sucesso diante das responsabilidades. E é sobre isso, meus queridos, nós temos que colocar em prática exatamente, né, esse, como que diz, esse step, né, que eu acabei de falar, obediência, coragem e ânimo, e não ter medo e não deixar o desânimo tomar conta de nós. Então, Davi ele estava preparando Salomão, amados, para uma grande missão que era construir o templo do Senhor. Ele sabia que a prosperidade ela simplesmente não viria apenas do seu talento ou do seu poder, né, daquele grande nome que ele foi na época, mas da obediência a Deus. Além disso, Davi ele reforça a importância de ter coragem. Muitas vezes, amados, nós sabemos que o que Deus pede, né, que é o que Deus pede a nós, na verdade, é coragem, que não nos falte ânimo ou confiança no Senhor. A palavra fala assim, ó, que se você tiver uma fé pequenina do tamanho de um grão de mostarda, é onde você alegra, você, como que diz, você está dizendo ao Senhor, eu confio no Senhor, eu tenho isso aqui ó, de fé, esse pequenininho assim, o tamanho de um grão de mostarda, e o Senhor se alegra quando nós realmente confiamos nele, isso é confiança, ter fé é o que? É confiar no Senhor,
é ter ânimo, né? Saber que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Então, esse versículo, amados, que nós lemos hoje, ele nos lembra que o sucesso verdadeiro nasce da combinação de fidelidade e coragem. Sermos fiéis ao Senhor todos os dias, que nós possamos ter fidelidade e confiança, né? Fidelidade em confiar no Senhor e coragem para prosseguir. Não tenha medo de dar um passo, não tenha medo de, né, de ser ousado em alguma área da sua vida. Peça sempre a direção do Senhor, que Ele vai te guiar, né, por um caminho seguro, um caminho reto, todas as vezes que você buscar o Senhor de todo o teu coração. Então, o que eu falo para nós no dia de hoje? Ore sempre pedindo força para obedecer quando for difícil, né? Tô com muita sede hoje. Então, ore pedindo força para obedecer. Senhor, me ajude a ser obediente. E muitas das vezes você vai lidar em situações que é difícil. É difícil ser obediente quando na verdade às vezes você quer tomar um caminho, mas você não tem certeza. Pare, ore e veja, né? Vai na palavra, vê se é da vontade do Senhor que você vai para esse caminho. E outra, quando você orar e você ainda sentir indeciso, pede para o Senhor uma segunda palavra. Senhor, me confirma se essa é a palavra. E o Senhor vai confiar. Esses dias eu estava orando com uma amiga por um certo pedido que ela estava, né, pedindo a direção do Senhor. Nós oramos e Deus deu a palavra. E eu ainda, assim, para ter certeza, porque é tão difícil, amados, você orar e entregar algo, né, do Senhor para alguém. E eu falava, Senhor, em nome de Jesus, confirma esta palavra. E Deus deu ainda uma mensagem poderosa em cima daquela que nós tínhamos acabado de abrir na palavra. Então nós temos que pedir e orar, né, para que Deus nos dê força, mesmo quando nós não gostaríamos de ouvir aquela resposta. Às vezes Deus vai falar, não, não é o momento, não é a hora certa. Às vezes Deus vai falar para você, não é essa pessoa o seu escolhido. Às vezes Deus vai falar, não, não é o caminho que você deve tomar. E nós devemos estar preparados a ouvir o não do Senhor. Mas ore pedindo força, Senhor, me dê força para obedecer esse não que o Senhor acabou de me dar. Quando inúmeras situações elas são difíceis para nós. Enfrente os desafios com coragem, lembrando que Deus ele está ao seu lado. Lembre-se todas as vezes que você for guerrear, que você estiver passando por alguma área da sua vida que você fala, meu Deus, está tudo tão difícil, me ajude, Senhor, me dê coragem para prosseguir. Tem dias que estamos desanimados, não queremos sair da cama, mas o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então confie no Senhor, peça para Ele coragem quando o desânimo bater, quando, né, o desânimo chegar. Isso é natural, amados. Nós somos falhos, nós somos, né, carnais, nós temos cansaço físico, nós temos falta de coragem também. Mas continue pedindo para que Deus te dê coragem, né, nos seus desafios. Não permita jamais que o medo ou o desânimo roubem a sua fé. Amados, todas as vezes que nós sentimos medo, o medo nos paralisa. Isso de fato é verdade, porque eu já tive muita insegurança, muito medo de dar um passo. E de uma certa forma, esse medo ele me paralisou completamente em devidas áreas que eu queria dar um passo, mas eu senti, Senhor, meu Deus, e se não for? E se eu entro e eu gasto um dinheiro nisso e não dá certo? Então, o medo, amados, o medo te paralisa. E isso acaba, de uma certa forma, te desanimando. Então, não deixa jamais que o medo te paralise, né? E não deixe que o desânimo, que isso vai, de uma certa forma, ela vai drenar a sua fé, vai tirar a sua fé. Não deixe que isso aconteça, permaneça firme. O Senhor fala direto nas palavras, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou o teu Deus. Então confie nessa palavra. O Senhor ele fala constantemente. Não temas, não temas. Nós não podemos temer, amados. Nós temos que prosseguir, sem medo, sem desânimo. E a verdadeira prosperidade, ela vem através da obediência, não apenas das conquistas eternas, mas em obedecer ao Senhor constantemente.
Então, nesta manhã, o que eu quero pedir é que Deus continue nos ajudando, nos dando graça, né, para prosseguir, em nome de Jesus. Que Deus, Ele nos fortaleça, nos dê coragem, ânimo, né, tira o nosso medo, ore com com essas palavras-chave. Senhor, tira o meu medo, tira o meu desânimo, né? Que o Senhor me encha de ânimo, de sabedoria, de obediência. Me ensina a ser obediente, Senhor. Todas as vezes que eu olhar para um lado e não é aquilo, me ensina a obedecer. A obediência gera prosperidade sobre tua vida. Amém? Essa palavra é poderosa, amados. Então, tome posse dessa palavra hoje. Que o Senhor, Ele possa nos ajudar a viver em obediência à sua palavra. Que o Senhor possa nos dar coragem, ânimo para enfrentar os desafios, né? E não deixar ser dominado pelo medo. O medo nos paralisa. Então, em nome de Jesus, ore para que Deus tire o seu medo hoje, em nome de Jesus. E que a verdadeira prosperidade que vem do Senhor seja evidente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Essa é a mensagem que eu deixo para nós no dia de hoje. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Um dia aí abençoado em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fiquem na paz.